Verso 11 em diante. Amém? Aleluia. Se você tiver condição, assim você achar essa palavra reverência à autoridade dela, nós somos seus servos. Amém? Quer dizer que os irmãos que estão aí fora, pode se acertar que a Bia voltar, amém? Então, para ver que os irmãos sentados aqui, voltar para isso. Não precisa ter vergonha, não. Pastor, nós vamos comprar cabelo. Quando tiver 50 aulas de pé, vou comprar mais de cabelo. Meu Deus! Amém? Glória a Deus. Quantos acharam que Quer matar o Marcelo? Segunda Samuel, capítulo 6, verso 11, ele diz: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com alegria. Feche seus olhos, pegue a sua Bíblia aí na sua cadeira e curva a sua cabeça nessa noite. Falemos ao Senhor. Pai, diante da beleza de santidade, diante das testemunhas que nos assistem no plano espiritual, Senhor, nós estamos reunidos aqui quebrantados e compridos. Maravilhosos foram os louvores entoados e ministrados profeticamente aqui nessa noite. O Rei falou comigo, mas meu Deus, eu diminuo agora, para que toda essa noite cresça e eu venha falar ainda mais ao seio do teu corpo, a tua amada noiva, a igreja do Senhor, pois o Senhor é o cabeça. Senhor, vem revelar a tua glória, vem estabelecer aqui, Senhor, a tua unção. E se porventura ainda tem algum demônio que resiste, em nome de Jesus Cristo, manda fogo no teu altar aqui agora. Queima, meu Deus e meu Pai, volta a cabeça ao plano dos céus e leva cativa ao lugar ao qual o Senhor se abençoa. Que cada mente agora, meu Deus, possa estar na tua dispensação, nativa, obediente à tua palavra. Senhor, semeia tua boa semente essa noite, para que gere frutos desse coração, assim como foi profetizado, Deus, e já, não há 30 nem há 60, mas que cada um aqui, meu Deus, venha produzir a 100 por uma, e no ano que vem, Pai, esses frutos possam testemunhar de tudo aquilo, e durante este ano, Papai amado, tu já estás operando. Eu te agradeço e eu te louvo, no poder e na autoridade do teu nome santo, Jesus. Quem crê, amém. Quem está dando glória a Deus, amado? Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, amém? Quero chamar os jovens, quero chamar os parceiros, quero chamar os varões. Pode estar sentado aqui, irmão. Mas vergonha não viu, precisa cantar a minha voltar. Do contrário, é honra. Amém? A palavra do Senhor nosso Deus, ela nos revela que quando Deus deu o querido êxodo a Israel, Israel, querido, começou a caminhar da terra do Egito para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. A Bíblia Sagrada nos revela, querido, que aqueles homens fizeram uma trajetória de 40 anos. Trajetória essa que outrora era para ser concluída em 17 dias. E a palavra, queridos, ela nos revela que depois de passado o Mar Vermelho e chegado, querido, à península do Sinai, ao monte de Deus chamado Horebe, o Senhor convocou o sumo sacerdote Moisés e mandou que ele subisse até o cume volteiro e ali, querido, se consagrasse a Deus 40 dias, 40 noites, não comeu, não bebeu. E a Bíblia diz, querido, que ao término desses 40 dias, mandou o Senhor que Moisés lavrasse pedras e ali, querido, o dedo de Deus escreveu
da aliança, era o símbolo da gloriosa e poderosa presença de Deus. Essa querida marca, esse artefato, estava de acampamento e acampamento diante da glória de Deus. E ali, diante daquele tabernáculo, entrava-se de ano em ano o sumo sacerdote para oferecer sacrifício de expiação pelo povo, ao qual já foi relatado aqui nas noites que se passaram, de que entrava o sumo sacerdote com a sua escova sacerdotal, uma cordinha azul, querido, na cintura, e símbolos de pendurar nela, e uma corda que se amarrava ao pé, e se estendia para fora do Santo dos Santos, para que então aquele que entrasse dentro do Santo dos Santos, em meio ao tabernáculo para oferecer sacrifício ao Senhor, aquele estando limpo, aquele estando imaculado, quando ele começasse a queimar o sacrifício, esse sacrifício sendo aceito por Deus, aquele sininho querido que estava na ponta da corda da sua escola sacerdotal, ele se balançava fora do arraial, sabia-se que ali o Senhor estava recebendo o sacrifício. Se porventura aquele sacerdote estava magoado e ali dentro ele expirava, não entrava ninguém para retirá-lo, pelo contrário, ele era arrastado pela corda, porque ele se silenciava totalmente dentro daquele lugar. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor descia, e aquele sacerdote contemplava, e a turma dentro do templo, e dentro desse tempo, de ano em ano, de acordo com a sua turma, o sumo sacerdote daquela turma entrava para ofertar a Deus. A Bíblia diz que a glória do Senhor ela não habitava em permanência, ela vinha no momento exato, se manifestava naquilo que se necessitava na ocasião, depois de ter feito a vontade de Deus, ou desejo do povo, segundo a humilhação, segundo o sacrifício ali apresentado. A presença de Deus era, querido, novamente repetida aos santos santos para permanecer com o Senhor. A Bíblia diz que ele de ano em ano, esse tabernáculo andava. Chegou-se o tempo, querido, que os filisteus roubaram essa arca. E a palavra de Deus diz que essa arca, querido, dentro do templo de Dagon, na cidade, querida, da Palestina, junto aos filisteus, diante da sua estátua do Deus deles, essa estátua por si só, comprando, querido, compondo ali as tábuas da aliança, e tendo contida dentro dela a glória, a Bíblia diz que ninguém precisava fazer nada. A própria glória de Deus já estava estabelecida. Fez com que a imagem escultura daquele demônio ao qual eles serviam tomasse ao chão no primeiro dia. Mesmo eles, queridos, que acreditavam no primeiro dia caía, ao segundo a levantaram e colocaram de pé. No segundo dia, quando tentarem afrontarem a Deus, ela não mais somente caiu, mas a sua cabeça foi cortada e o seu corpo foi despedaçado. Mesmo eles, queridos, que Deus estava ferindo ao povo, não contemplando ele com os sinais que Deus era, aquele povo, querido, simplesmente intentou manter a arca mais ainda, e o Senhor os feriu, querido, ali com uma enfermidade por nome de hemorroida, e começou a trazer a praga dos ratos sobre aquela terra, não sabendo eles, não tendo eles como conter o poder da glória de Deus, abalados, sobrenaturalmente estarrecidos, devolveram a arca de Deus com ratos de ouro e com imagem de escultura da eternidade que eles carregavam em ouro para poder agradar a Deus. Sabendo Davi que essa arca estava sendo devolvida, Davi, que era, querido, da cidade de Belém de Judá, louvando sempre o nome do Senhor, entrou com o seu povo para buscar essa arca. Sabendo eles que aquela arca estava na casa de Obed-Edom, Geteu, ele sabia, querido, que Deus estava abençoando a casa daqueles ao qual serviam a Deus e estavam ali com a arca da aliança no seu meio. Aleluia. E nessa noite eu quero começar a pegar aqui, querido. Somente toda uma breve explanação e introdução daquilo que Deus nessa noite vai falar para você. Então posso entender aquilo que Deus quer trazer na minha e na tua vida nesse final de festa, nesse último dia de festa. A arca, querido, ela compõe ali somente, não somente a aliança dos mandamentos. Havia ali também a vara de Arão que florescera, aquela vara do próximo da sede, aquela mesma vara
feita aqui. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite para você, o poder que está em ti, a glória que está em ti, o governo de Deus que está dentro de mim, dentro de você, tem que subjugar, querido, o céu do opressor está lá fora, tem que subjugar, querido, a serpente do inimigo que está lá fora, a aliança de Deus nos chamou a carregar, a aliança que o Senhor nos chamou, querido, a ter, ela é maior, querido, que toda e qualquer faria que o mundo tem. Muitas vezes o homem, querido, vive estarrecido. Ora, Deus serve ao Senhor, anda em comunhão, diz ser servo de Deus, diz ser autoridade, mas escolhido, mas eleito, mas não pode ouvir que o macumbeiro passou na porta dele, não pode ver uma trouxinha de mulambo, uma dúzia de ovos quebrados, um ponto de macumba e vive estarrecido. Eu quero dizer para você nessa noite, maior é o que está em nós. Aleluia. O macumbeiro pode levantar o seu sacrifício, a sua demanda, a sua oferenda, mas eu quero dizer, foi para mim, foi para você, e Deus deu poder, como certo, para ficar certinho e escorpiões e toda a obra de mal. A palavra de Deus diz, queridos, que essa arca, levada de tempo em tempo, acampamento, habitava dentro, querido, de um tabernáculo, uma grande tenda, um barracão imenso. Mas Deus, vindo, querido, que aquilo ali já era passado. Gerou no coração, querido, de Davi, levantar o tempo a sua glória. E Davi, querido, movido, ele pede ao Senhor que o abençoe e a ele posição. E Deus veio para Davi e disse, não. Teu reino foi marcado de sangue, a tua mão está manchada de sangue, tu não vai ficar claro já. É. Mas o teu filho, aquele que em ti há de nascer, glorificarei eu no tempo. Aleluia. A Bíblia diz que levantou-se o tempo, 40 anos levantou para construir aquela casa. 40 anos demorou para construir aquele templo. Para que ali tivesse, querido, os santos, e todas as alegorias que ali estavam, o candelabro, o incensário, a bacia, o lavatório, tudo aquilo ali, querido, simplesmente eram figuras alegóricas daquilo que estaria sendo transformado no manifesto de Cristo. A palavra de Deus diz que se levantou o templo, ou sua consagração, apresentou-se a ele aquela casa. E a Bíblia diz que Deus se lembrou tanto no sacrifício ali otorgado, no sacrifício ali apresentado, que a glória de Deus desceu de uma maneira tal, que nenhum sacerdote que estava dentro daquela casa, como relata a segunda crônica, capítulo 7, nenhum sacerdote do povo que ali estava puderam ficar de pé, todos caíram diante do Senhor. A Bíblia diz que passou o tempo, e Jesus, querido, e Deus, o Espírito Santo, contemplando aquele sacrifício que eram apresentados diante de anos, e a Bíblia diz não surgiu a ser necessário, porque quanto mais sacrificavam, mais os homens pecavam, quanto mais sacrificavam, mais os homens se desviavam no caminho de Deus, quanto mais sacrificavam animais, mais Israel, querido, se tornava obstinado, porque tudo cultural dos deuses das terras de Canaã. E a Bíblia diz que Deus, olhando lá no alto, vendo tudo aquilo, querido, enviou Jesus para que então se extirpasse o sacrifício dos animais. E um sacrifício só fosse aceito. E por ele, todo aquele que chegasse na sua presença, fosse salvo e absolvido a sentença. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreve, querido, a sua carta à igreja, meu amado, que está em Colossenses, ele diz que a sentença que estava contrária ao povo, ele rasgou a cédula contrária contra as nossas vidas. E lá na cruz do Calvário, ele a estragou. A Bíblia diz que o pecado que nos trazia a morte, ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Outrora se carregava a glória de Deus dentro de uma caixa de pau, revestida de ouro, ao qual, querido, tinha ali uma beleza externa e um poder sobrenatural dentro, e aonde era levado e diante de quem era colocado, a glória de Deus descia para matar, descia para edificar, segundo a vontade
vontade de Deus. Amém. Mas a palavra do Senhor, Deus diz que Deus arrancou aquela aliança, Deus arrancou aquela caixa, Deus tirou, querido, o velho conserto e nos deu um novo por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Isaías, quando ele escreve o capítulo 66, o verso 1 e 2, ele diz: o Senhor que está sentado entre os querubins, que está sentado na majestade da sua glória, no céu dos céus, ao qual muda a terra, é o estrado dos teus pés, os céus, a terra e o mar, são poder e potestade das suas mãos, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Quem edificará a casa ao Senhor, teu Deus? A palavra de Deus diz que Deus não queria mais vir naquele barraqueiro, habitar dentro daquela terra. Foi por isso que ele enviou Jesus. Foi por isso que ele enviou o querido Senhor. Foi por isso que ele chamou o querido Cristo. Para que ele viesse, querido, edificar uma casa. Para que ele viesse edificar uma igreja. Para que ele viesse edificar uma noiva. Para que ele viesse consagrar um povo. Para que nele, querido Deus, habitasse. Aleluia. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, e diga-se de passagem, a igreja de Corinto era a igreja mais litigiosa que existia, era a igreja ao qual os irmãos viviam entre igual gato e cachorro, era uma disputa terrível, era briga de manhã, de tarde, de noite, quem é o cabeça, quem é a cauda, quem é o ouvido, quem é o olho, quem é a unha, quem é o dedão do pé, quem é o rim, quem é o fígado, todo mundo queria ser querido cabeça, mas ninguém queria ser membro. E eu Paulo, querido, para disciplinar aquela igreja, trazendo as suas epístolas e dizendo para aquele povo, querido, que todos eles eram o corpo de Cristo, eram membros de um só corpo, e o corpo havia muitos membros, e que eles precisavam ter comunhão e relacionamento entre si. A palavra do Senhor nosso Deus diz, queridos, que o Senhor, ele preparou aquele povo e chamou de casa de Deus, templo, habitação viva. Porque Jesus, quando relata João no seu Evangelho, o capítulo 14, ele diz: se eu não for para o Pai, não tem como vir outro, o Consolador, ao qual o Pai, querido, nos consolar e vai nos ensinar daquilo que viste e ouviste de mim. O capítulo 16, ele diz que ele nos convencerá do pecado, ele nos convencerá do juízo, ele nos convencerá da justiça. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, igreja do avivamento, igreja do presente século 21, verdadeiros e futuros habitantes, queridas regiões celestiais, em Cristo Jesus, na Nova Jerusalém. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, tu és a casa de Deus, tu és o templo do Espírito Santo, tu és a habitação solene, tu és a casa perfumada, adornada, aromática, querido, pelo incenso aprazível e só nas narinas. É você aquele, querido, que carrega a presença poderosa e soberana de Deus dentro do seu interior. Quando Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e diante, ele diz: ou não sabeis vós que vós sois casa de Deus e que Deus tem ciúme de vós? Aquele que destrui a casa de Deus, aquele que destrui o templo do Espírito Santo, o Senhor os destruirá. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus outrora habitava, querido, numa casa de paus, numa casa de tendas, de tempo em tempo vinha numa casa, querido, de pedras. Mas a palavra do Senhor, o nosso amado, o primeiro diácono da igreja primitiva, aquele que apesar glória, querido, por dar bom testemunho, e ele está cheio, a ponto de transbordar o poder
Líbano, vieram aqui pedras preciosas, safira, pedras de escarlate, bronze. Olha como é que é o capitel do templo. Olha lá o céu de bronze. Olha lá o mar. Olha lá as alegorias daquele tempo. Jesus olhando para tudo aquilo e simplesmente disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Em 3 dias levantarei eu um novo templo, ao qual vocês, ao qual eu farei nele morada. Aleluia! Toda vez que já chega diante de Deus, recebe Ele como Senhor, como Salvador da sua vida, como o único verdadeiro e suficiente Salvador. Ele vai ter morada, Ele vai ter habitação. Ele não anda mais só, Ele não anda mais com o espírito da morte, Ele não anda mais com o espírito das trevas. Se ele bebia, Ele não bebe mais. Se ele fumava, Ele não fuma mais. Se ele roubava, matava, adulterava, prostituía, Ele deixa todos esses atos malignos, porque o Espírito Santo de Deus é contrário a todas essas coisas. A palavra do Senhor nosso Deus diz que esse Espírito vem para nos convencer, esse Espírito vem para nos edificar, esse Espírito entra em nós para fazer de nós, querido, uma obra essa que é perfeita e maravilhosa aos olhos de Deus. Aleluia! Paulo, quando escreve Filipenses, ele diz no capítulo 1, verso 6, aquele que começou a sua obra em nossas vidas, ele há de terminar até o dia de Deus Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Quando aqui nessa noite Deus começou uma obra. Amém. Quando aqui nessa noite, querido, o edifício está sendo lapidado, transformado, moldado. Eu quero dizer para você, não te desespere. Até o dia que esse céu abrir, a trombeta tocar, o arcanjo recolher Deus e o relâmpago correr do oriente ao ocidente, o Senhor vai terminar aquilo que ele começou a tocar. Aleluia! Glória a Deus! Na alma da sua. Eu creio. Quando você isso, levanta a mão, aplauda o Senhor nessa noite. A Bíblia diz, e assim revela o seu texto, o livro dos Salmos, Salmo 119, o menor salmo que tem a Bíblia Sagrada, porque quem gosta de meditar a palavra de Deus não tem texto longo, não tem texto chato. Ah, pastor, eu gosto de meditar a palavra, que as genealogias são exaustivas, tristes, chatas. Mas se tu, amado, não aprender qual é a tua raiz, qual é a tua descendência, Você é um obreiro. como tu foi gerado, eu quero te dizer que você jamais vai conhecer quem é o teu pai, nem tampouco quem é o teu Senhor. Porque que está na Bíblia, Deus deu para edificar a minha e a tua vida. Glória a Deus. Não existe texto chato, não existe texto exaustivo, existe sim crente preguiçoso que não quer querer a verdade. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra, guardada em meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Assim como as tábuas da lei estavam dentro da arca da aliança, veio pronto o salmista Davi, aquele que recolher a arca da casa do Obed-edom, não porque ela estava sendo abençoada, e não porque o Obed-edom não era digno de ficar com a arca dentro da sua casa, mas a arca tinha que estar em um lugar público, ao qual, querida
Não se deita remendo de pano novo, hein? Esse no Brasil, esse não se romperão, mas perder tanto tecido remendo quanto vinho. É por isso que deita-se vinho novo em homens novos. Se faz remendo de pano novo, querido, um tecido novo, né? Eu costumo dizer em casa, querido. Rasgou, furou, joga fora, porque isso não serve para mim, não serve para ninguém. Mas não, vamos fazer um remendinho, uma obra. O Senhor, teu Deus, ele te chamou, foi para o meu bem, melhor da terra. Pastor, eu estou sendo soberbo, e você não é soberbo, não. Eu estou dizendo para Satanás, tu vai botar vingança em cima dos teus filhos, mas eu te vou ver agora. Eu pedi, a minha veste é de louvor, a minha veste é de adoração, a minha veste é de glória. É por isso, meu irmão, que quando você tem que vir para a casa do Senhor, eu gosto de ver, faz uma festa, faz que quer ir num banquete, o convidado é se preocupa, que eu isso, não vou para essa festa. Sabe por que eu não vou para essa festa? Porque eu não tenho sapato novo, eu não tenho uma roupa nova. Fala, Deus! Uma lingerie nova, porque eu conheço mulher. Mulher sabe lingerie é nova, vai pra festa. Ninguém vai ter, mas ela quer uma lingerie nova. Ela quer ir de roupa nova. Agora eu posso ir pra casa de Deus, eu vou servir o Deus do deserto. O meu Deus vive que rico é no reino do céu. Eu quero ver você miserável, não é no reino do céu, não, querido. Mas o povo dele, ele ninguém serve a Deus de qualquer jeito, irmão. Aleluia. Ninguém serve a Deus em cima do mundo. Ai, irmão, que isso, vai. Ninguém serve a Deus do corpo. Jesus disse, ou tu é quente, ou tu é frio. Morto, que não tem fora. Meu Deus. Ah, não, eu vou para Deus, eu vou para a igreja. Eu vou lá, eu gosto de ver, eu gosto de ouvir. Eu vejo aquelas coisas doidas, eu vou para Deus, sabe? Vamos, Deus, chora. Eu gosto de ver aquele negócio. Vamos para o meu acontecer. Mas eu quero dizer para você, Deus escolheu as coisas Loucas. para confundir as sábias. Viu? Se não for louco aqui, não entra lá no meio da sabedoria. Aleluia. Tá? Tem que ser louco em cima da terra. Aleluia. Tem que andar meio louco em cima da terra. Eu costumo dizer, aquele que serve ao Senhor e anda na contramão da vida. O mundo está indo para o inferno, mas você está subindo com muita dificuldade. Há muitas braçadas exaustivas, cansativas, diante daquele ao qual nos chamou. Mas eu quero dizer para você, aquele que espera no Senhor subirá com asas como de águias, correrão e não se cansarão, subirão, queridos, serão alcançados pela glória poderosa. Se hoje pode estar cansado, mas eu quero dizer para você, vem refrigério, vem bálsamo, vem renovo, vem graça, vem poder de Deus sobre a minha e a tua vida, para você refrigerar uma força para continuar nessa caminhada. Aleluia. Então te alegra, ergue a tua cabeça. O diabo sabe por que ele quer te vencer pelo cansaço? Ele sabe que se você continuar do jeito que está e você chegar no local da bênção que o Senhor te chamou de estar, muito vai ser o estrago de Deus. É, Jeová. Eu estou aqui querendo servir a Deus, graças a Deus. 9 anos de ministério pastoral. 9 anos de estigmas. 9 anos de marcas. Graças Porque chegar a para o ministério e falar, não, eu estou sim a Deus, mas não tenho estigma, eu não tenho marcado, está mentindo. Ou então está levando um evangelho de minha boca. Tá? Porque para lutar, querido, para andar na presença de Deus, fazer a vontade dele, verdadeiramente, honrar essa palavra,
Porque essa palavra diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão outras línguas. Em meu nome levantarão as mãos. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome libertarão os cativos. Em meu nome proclamarei o reino dos céus na terra. Para ser igreja dos primeiros sinais tem o seguinte: para ser igreja do Senhor, eu não posso vir para a igreja como foi pregado aqui ontem pela nossa amada pastora Edneide. Sai de casa, vir para a igreja, sentar nesse banco, que não somente banco. Está pouco preocupado com aqueles que estão morrendo agora. Para mim, se a igreja viva, querido, eu tenho que arregaçar minhas mangas, eu tenho que erguer a minha cabeça, eu tenho que ter coragem, querido, para ir lá na casa do capeta e falar para ele: ó Satanás, o meu Deus foi quem me mandou aqui, e você querendo ou não, tu vai ter que sair, porque essas vidas lá no Calvário, ele derramou o sangue por elas. Essa vida tem dono, essa vida tem o doutor, o Senhor, o Mestre, e ele está chamando ela pelo nome. Aleluia. Muitas vezes tornamos relatos omíssimos, queremos ser casa de Deus, queremos ser dentro do Espírito Santo, queremos ter luz. Eu costumo subir no monte e muitas vezes eu penso: Senhor, me batiza, Senhor, me dá dom, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Eu quero nove dons, eu quero dom de revelação, eu quero dom de profecia, eu quero dom de discernimento de Espírito, eu quero dom de discernimento de palavra, eu quero dom de discernimento de línguas espirituais, eu quero dom de sinais, prodígios e maravilhas. Mas só saber o que quer para enterrar o coração, levantar o teu nariz, amaciar o seu ego e não fazer nada por reino. Não adianta subir, vai dar volta lá de mim o corpo, vai ficar igual o corpo, vai dar volta lá no monte, vai abrir o lugar até lugar e não vai receber nada. Sabe por quê? Deus está bom, querido, para quem está preocupado em fazer a sua boa obra, de curar perigo família, o necessitado, de limpar o sujo, de vestir, de honrar conversas espirituais, até que outrora a sociedade marginalizou, colocou a parte e disse que não tem poder. É, seu pai. Entrou